bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui a Elis, dê um oi pra ela. E nós vamos juntos para a melhor aula, a aula que você curte. Vem com a gente para a aula de História. Traga junto lápis, caderno, caneta. Sim, estamos numa aula. Faça as anotações pertinentes para você continuar os seus estudos. Anote os conceitos, as ideias que nós vamos aprender aqui hoje. Combinado, criança? E o que nós vamos aprender hoje? Ora, hoje nós vamos analisar os elementos da ditadura do Stalin na União Soviética e conhecer a ideia da construção desse socialismo soviético sob a liderança do Joseph Stalin. Então vamos falar sobre o governo do Stalin na União Soviética, mas para começarmos, para você embalar no assunto, você lembra o que foi a NEP? Nova Política Econômica na União Soviética? Ainda, outra questão. Quem que sucedeu o Lenin depois da sua morte? O Lenin morreu, quem entrou no governo depois dele? Primeira questão para você lembrar, NEP, medidas adotadas por Lenin que combinavam práticas capitalistas e socialistas, e a ideia era recuperar a economia da Rússia logo depois da Guerra Civil, que destruiu o país mais ainda do que a Primeira Guerra Mundial já vinha destruindo. Então a ideia de recuperar a economia do país, misturando práticas capitalistas e socialistas. E ainda, quem sucedeu o Lenin no governo? Joseph Stalin venceu a disputa com Leon Trotsky e assumiu definitivamente a liderança do país em 1929, governando até 1953. Sim, este Joseph Stalin. Vamos falar um pouco sobre o governo dele nessa aula. O século XX, ele foi marcado por muitas personalidades históricas importantes. Este da imagem, Joseph Stalin. Que características o governo dele teve? Como foi o governo de Joseph Stalin na União Soviética? Esse é o tema da nossa aula. Calma, não se aflija. Vamos estudar. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês do Nikita Khrushchev, que sucedeu ao Joseph Stalin no governo da União Soviética. Essa foto na sua tela é de fevereiro de 1956, no Congresso do Partido Comunista, que liderava a União Soviética. O Nikita Khrushchev ao centro está informando a todos os crimes cometidos por Joseph Stalin. Então aí, pouco menos de 3 anos aí depois de sua morte, cerca de 3 anos depois da morte do Stalin, então os crimes que ele cometeu sendo colocados e divulgados ao mundo. Conhecer os crimes praticados por governos ditatoriais é fundamental para que possamos combater as ditaduras e combater a ideia de existir ditaduras. É fundamental conhecer os crimes praticados por essas ditaduras e o governo do Stalin, sim, é caracterizado por ser um governo ditatorial, até totalitário, a gente vai ver nessa aula. O governo do Joseph Stalin foi marcado por características totalitárias. O Partido Comunista ele impôs, obrigou uma centralização política, uma centralização econômica e uma centralização administrativa na União Soviética. Tudo era centralizado no Partido Comunista. Só poderia haver o Partido Comunista e esse partido tomava as decisões. Coletivização forçada do campo já a partir de 1928. Ou seja, transformou em propriedade do Estado, do governo, todas as terras da União Soviética e tudo que fosse produzido nessas terras. Viraram terras coletivas, de todos, sob a liderança do Partido Comunista da União Soviética. E aqui você tem uma imagem que mostra uma resistência dos camponeses que em muitos lugares esconderam suas colheitas e mataram rebanhos para que não fossem entregues ao governo assim, de maneira obrigatória. Então você percebe nessa imagem que está na sua tela, os camponeses alinhados e meio que marchando, combatendo então o governo que tenta os fazer parar. Mas repare na força dos camponeses indo contra o governo, uma ideia de resistência. Resultado desses protestos, fome. Morte de cerca de 6 milhões de pessoas no início desse programa de coletivização dos campos. Números grandes para o maior país da Terra no mundo na época que havia a União Soviética. E aí o governo implantou então os planos quinquenais.
Ou seja, metas de produção a serem alcançadas em prazos de 5 anos. Então, de 5 em 5 anos, metas estabelecidas para serem cumpridas. Quinquenal é um período de 5 anos. Lembre-se disso. Quinquênio, 5 anos. O objetivo desses planos? Alcançar a liderança econômica e política mundial, fazendo o quê? Industrializando o país. Então, metas de produção em geral, mas com foco na industrialização. Tornar o país uma potência econômica rapidamente. E deu certo. Em 10 anos, a produção de ferro e de carvão aumentou cerca de 4 vezes. E houve um enorme investimento ainda na indústria bélica, na indústria de guerra. E um grande investimento no exército. Então, o exército da União Soviética passou a ficar cada vez mais forte ainda. Exercício para você. O Stalin socializou toda a economia da União Soviética. Ele acabou com aquela nova política econômica que mesclava capitalismo e socialismo. E instaurou os planos quinquenais. Sobre esses planos quinquenais, responda o que eram e os seus objetivos. Quinquenais. Essa expressão vem de 5. Então eram metas de produção estabelecidas para serem alcançadas a cada 5 anos e que todos da União Soviética deveriam cumprir. Então, planos quinquenais, metas de produção a cada 5 anos. O objetivo desses planos? Industrializar o país rapidamente para que ele se tornasse uma potência econômica rapidamente. Então, o país ser respeitado economicamente de maneira muito rápida. Falando um pouco sobre a ditadura, o governo do Stalin, essa sua ditadura implantada na União Soviética. Havia o sistema de partido
único. Não se admitia oposição. E uma simples suspeita, apenas suspeita, já era suficiente para que o cidadão fosse mandado para os campos de trabalhos forçados, os chamados gulags, e muitos deles inclusive na Sibéria, uma área super fria. Então, uma suspeita de oposição, de um pensamento diferente do que o governo entendia como correto, já era suficiente para que a pessoa fosse enviada para um campo de trabalhos forçados. Então, com isso, fim da liberdade de imprensa e fim da liberdade de pensamento. Apenas se poderia noticiar o que o governo permitisse e se poderia pensar da forma com que o governo concordasse. Censura prévia e forte propaganda por parte do governo marcaram o governo do Stalin. Censura prévia, só se publica o que o governo autoriza, e ainda muita propaganda em torno da figura do Stalin como centralizador deste governo. Então, gulags, de novo, o que é isso? Campos de trabalhos forçados. Anote, gulags, campos de trabalhos forçados, campos de concentração, onde os presos deveriam trabalhar. Nesse mapa do seu lado direito, todos esses pontinhos mais escuros são locais com campos de trabalhos forçados. Repara como é impressionante. O país todo marcado por muitos campos de trabalhos forçados, os gulags. Então, campos onde os trabalhadores ficavam prisioneiros e tendo que trabalhar forçadamente lá dentro. Julgamentos forjados também era uma característica do governo do Stalin. Forjar, meio que falsificar os julgamentos. Os adversários eram obrigados a confessar seus crimes sob tortura. Eles se confessavam os chamados traidores da pátria, e este era um motivo para que fossem ou executados ou enviados para campos de trabalhos forçados, para os gulags. Então, esses suspeitos de conspirarem contra o governo, muitas vezes confessavam, mas era uma confissão sob tortura. Então, justificava então a punição a esses supostos traidores da pátria. Em seguida, ou eles eram fuzilados ou enviados para os gulags. Muitos desses trabalhadores, como por exemplo nessa imagem, são prisioneiros de campos de trabalhos forçados, construindo um canal no Mar Branco, ligando então lagos e mares da União Soviética aí, com canais de navegação, e o trabalho para construir esses canais de navegação feitos por os chamados traidores da pátria. Pessoas presas por serem contrárias ao governo do Stalin, sem liberdade de pensamento nem de imprensa, nenhuma liberdade no país. Leia esse texto comigo do historiador Eric Hobsbawm, que vai mostrar um pouco dessa perseguição aos inimigos. Preste atenção nele. Entre 1934 e 1939, 4 ou 5 milhões de membros e funcionários do partido foram presos por motivos políticos. 400 ou 500 executados sem julgamento. E o próximo, o 18º Congresso do Partido, que se reuniu na primavera de 1939, continha 37 sobreviventes dos 1.827 delegados que tinham estado presentes no 17º Congresso em 1934. Então percebeu que o texto está falando sobre perseguição a membros e funcionários do próprio Partido Comunista, o único que poderia existir. E que dos delegados presentes no Congresso seguinte, apenas 37 restavam dos que estavam no Congresso anterior. A maioria desses outros que não estavam, então perseguidos, mortos ou enviados para campos de trabalhos forçados pelo governo. Reparou? Uma suspeita de conspiração contra o governo já era motivo para perseguição. O que o texto permite concluir sobre o governo do Stalin? Do seu jeito, vai escrevendo aí. O que esse texto permite concluir?
O texto mostra que nós estamos tratando de uma ditadura. Um ditador, Stalin, que dita as regras como tudo deve acontecer e quem não segue essas regras, então é punido por elas, por descumprir as regras. Então, é um governo de ditadura e uma ditadura extremamente cruel, com execuções sem julgamento e ausência de direitos e liberdades, inclusive para os membros do Partido Comunista. Quem deveria estar junto ali do Stalin. Havia perseguição, havia muitas acusações de traição, os chamados traidores da pátria, que eram ou executados, então, ou enviados para campos de trabalhos forçados, os chamados gulags. Continuando a falar sobre essa ditadura do Stalin, havia opressão às nacionalidades. A União Soviética nasceu depois que o Exército Vermelho passou a anexar territórios vizinhos à Rússia, à própria Rússia, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a Rússia, que já era um país com muitos povos diferentes habitando, agora ainda anexou outros territórios. Então, maior diversidade ainda dentro da União Soviética. O governo obrigou todos os não-russos, como os ucranianos e outros povos, a adotarem o idioma russo e viverem com as regras ditadas pelo governo. Então o russo passou a ser o idioma único aceito em toda a União Soviética, mesmo com outros povos com outras culturas. A elite da União Soviética, havia uma elite, e essa elite era formada por membros do Partido Comunista, por militares de alta patente, funcionários públicos, técnicos graduados. Essa elite, formada por esse pequeno grupo de pessoas, tinha uma série de privilégios e benefícios dados pelo Estado. A grande maioria da população sem esses benefícios da elite. Só esse pequeno grupo tinha muitos privilégios. Então havia uma diferença de pessoas dentro do país também. E ainda, um dos eventos que marcou a ditadura do Stalin foi um episódio conhecido como Holodomor, ou o genocídio ucraniano, que aconteceu entre 1932 e 1933. Grande fome na Ucrânia que resultou em milhões de pessoas que morreram. Então, para combater focos de oposição na Ucrânia, principalmente a resistência ao idioma russo como oficial do país, o Stalin então promoveu uma série de bloqueios, de embargos econômicos à região da Ucrânia, que resultou em milhões de pessoas mortas no país. Então nós caracterizamos como genocídio. Houve a intenção de eliminar aquele povo. Um genocídio promovido pelo governo do Stalin, que foi noticiado inclusive em outros países, como por exemplo a manchete do jornal O Horror da Ucrânia. Então muitas e muitas pessoas morrendo, milhões de pessoas mortas na Ucrânia por serem contra as diretrizes dadas pelo governo do Stalin. Exercício para você. Observe bem esta imagem na sua tela, que é um cartaz de propaganda do Stalin. Como que o Stalin está sendo representado neste cartaz?
O Stalin apareceu nessa imagem, você teve tempo aí de observar, como uma pessoa doce, afável, cercada por crianças, e crianças que estão muito felizes de estar ao redor dele. Então repare ali símbolos da União Soviética, você tem símbolos do governo, os navios de guerra, quer dizer, a força do país sendo mostrado carregado pelas crianças. Ao fundo ainda você percebeu famílias e crianças brincando ao ar livre, com um cenário aí de muita natureza. Então um país muito feliz, com pessoas muito felizes. A propaganda mostra o Stalin em destaque no meio das crianças abraçando-as. Essa imagem transmite a ideia de um grande líder, um líder afável, carinhoso, um pai para a nação, e mostra ainda essa tranquilidade de estar em meio às crianças. Tudo estava indo muito bem na União Soviética, nessa ditadura do Stalin. Mas você viu, nem tudo estava tão bem ainda, mas é um cartaz de propaganda do governo. O que você aprendeu nessa aula? O governo do Joseph Stalin na União Soviética foi uma ditadura. Foi. A União Soviética cresceu economicamente graças à adoção desses planos quinquenais, metas de produção a cada 5 anos, com o objetivo de tornar o país uma grande potência econômica, com forte investimento na indústria. Execuções sumárias, prisões, criação de gulags, deportações, censura, tudo isso foram comuns no governo do Stalin. Então, grande perseguição aos chamados inimigos da pátria, que muitas vezes confessavam sob tortura, uma confissão falsa, apenas porque acontecia sob tortura. E isso marcou esse governo autoritário de Joseph Stalin à frente da União Soviética. É isso, povo. Ficamos por aqui nessa aula, galera. Tchau, povo!